Existe uma pergunta que muita gente faz em silêncio quando a enfermidade chega: por que isso está acontecendo comigo? Nem sempre essa pergunta é dita em voz alta. Às vezes, ela aparece durante uma consulta. Outras vezes, surge enquanto a pessoa observa um resultado de exame. Em alguns casos, ela chega durante a madrugada, quando tudo está em silêncio e a mente começa a procurar respostas que ainda não encontrou. Talvez você não tenha vindo até esta oração apenas buscando uma cura. Talvez você esteja procurando forças para continuar, porque existe uma diferença entre sentir uma dor e conviver com ela por muito tempo. E quando os dias difíceis se acumulam, o coração também se cansa. Mas antes de qualquer palavra desta oração, eu quero que você se lembre de uma verdade. A enfermidade conhece os seus limites, mas Deus não. Aquilo que desafia os médicos não desafia o Criador. Aquilo que preocupa os homens não surpreende o Senhor. Por isso, vamos nos aproximar de Deus agora. Pai amado, eu me uno em oração com cada pessoa que está ouvindo estas palavras. O Senhor conhece cada história representada aqui. Conhece aqueles que estão enfrentando tratamentos, aqueles que aguardam respostas e aqueles que simplesmente desejam voltar a viver dias de tranquilidade. E neste momento, nós nos colocamos diante de Ti, confiando que a Tua presença pode alcançar lugares que ninguém mais consegue alcançar. Pai querido, enquanto continuamos esta oração, eu quero apresentar diante de Ti não apenas as enfermidades do corpo, mas também aquilo que elas provocam dentro do coração. Porque muitas vezes, o maior peso não está na dor física, está na espera, está na incerteza, está nos pensamentos que surgem quando ninguém está por perto. Existe quem esteja ouvindo esta oração e já tenha se acostumado a responder que está bem, mesmo quando não está. Existe quem continue cumprindo suas responsabilidades, trabalhando, cuidando da família e seguindo sua rotina, enquanto por dentro trava uma luta que ninguém percebe. E o Senhor vê tudo isso, vê o esforço de quem tenta permanecer firme, vê a coragem necessária para enfrentar mais um dia, vê as lágrimas que não foram compartilhadas com ninguém. Por isso, eu te peço que, antes mesmo de tocar o corpo, o Senhor visite o coração desta pessoa, que ela não seja consumida pela preocupação, que ela não permita que o medo ocupe um espaço maior do que a fé, que ela não transforme as dificuldades de hoje em sentenças para o futuro. Pai, fortalece a mente de quem está cansado de pensar no mesmo problema. Fortalece as emoções de quem sente que está chegando ao limite. Fortalece a esperança de quem começou a acreditar que nada vai mudar. Porque a Tua presença tem o poder de restaurar áreas que ninguém consegue enxergar. E é justamente essa restauração interior que eu peço agora. Que esta pessoa volte a respirar com mais tranquilidade, que volte a encontrar momentos de paz, que volte a sentir segurança mesmo sem possuir todas as respostas. Que ela compreenda que sua vida não está sendo conduzida pelo medo, mas pelas Tuas mãos. Enquanto seguimos em oração, afasta todo o pensamento de derrota. Afasta toda a sensação de abandono. Afasta toda voz que tenta convencê-la de que a sua história terminará na dor. Porque nós cremos que o Senhor continua escrevendo capítulos que ainda não conseguimos enxergar. E quando tudo parece incerto, a Tua fidelidade continua sendo uma certeza. Por isso permanecemos diante de Ti, não porque entendemos tudo o que está acontecendo, mas porque confiamos naquele que conhece o fim desde o começo. E essa confiança começa a trazer descanso para a alma, mesmo antes das circunstâncias mudarem. Pai amado, existe algo precioso que acontece quando a Tua palavra encontra um coração cansado. As circunstâncias podem permanecer as mesmas por um momento, mas a esperança começa a renascer. E é exatamente isso que eu peço agora para cada pessoa que está orando conosco. Que ela não se apoie apenas naquilo que vê. Que ela não construa sua expectativa
apenas sobre aquilo que os relatórios dizem, sobre aquilo que os exames mostram ou sobre aquilo que as pessoas falam. Que ela também se lembre daquilo que o Senhor declarou, porque a tua voz continua sendo maior do que qualquer notícia que tente roubar a paz dos teus filhos. E neste momento, nós nos aproximamos da promessa registrada em Jeremias 30:17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Que essas palavras encontrem abrigo dentro deste coração, porque o Senhor não falou apenas sobre aliviar a dor. O Senhor falou sobre restaurar. E restauração é uma obra profunda. É quando aquilo que parecia enfraquecido volta a ganhar forças. É quando aquilo que parecia perdido encontra um novo começo. É quando aquilo que parecia sem solução é colocado nas mãos daquele para quem nada é impossível. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que chegaram aqui com a esperança enfraquecida. Elas acreditam em Ti, mas estão cansadas da espera. Continuam orando, mas às vezes não sabem o que dizer. Continuam caminhando, mas em alguns dias sentem que suas forças diminuem. Por isso eu peço que a Tua palavra produza vida dentro delas novamente. Que essa promessa não seja apenas um versículo conhecido, que ela se torne uma fonte de encorajamento, que ela se torne um lembrete diário de que o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente, mesmo quando os processos parecem demorados, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, porque a nossa confiança não está baseada na velocidade dos acontecimentos, está baseada no caráter de Deus. E o Deus que prometeu restaurar continua sendo fiel à sua palavra. Por isso, nesta hora, nós escolhemos substituir a inquietação pela confiança, substituir o desânimo pela esperança, substituir a insegurança pela certeza de que o Senhor permanece presente em cada etapa desta caminhada. E enquanto seguimos nesta oração, que essa promessa comece a fortalecer profundamente a alma de quem está ouvindo, que ela encontre motivos para continuar acreditando, que ela encontre motivos para continuar avançando, e que ela perceba que a restauração que Deus prometeu já começou a alcançar áreas da sua vida que talvez ela ainda não consiga enxergar. Pai querido, depois de ouvir a Tua promessa, nós nos aproximamos de Ti com confiança, não porque somos fortes, não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos quem o Senhor é. Tu és o Deus que vê além das limitações humanas, o Deus que continua operando mesmo quando ninguém percebe, o Deus que não abandona aqueles que colocam sua esperança em Ti. Por isso eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração, aqueles que enfrentam enfermidades conhecidas, aqueles que ainda procuram respostas, aqueles que estão em tratamento, aqueles que aguardam uma melhora, aqueles que carregam dores físicas constantes e também aqueles que estão sofrendo emocionalmente por causa da situação que estão vivendo. Pai, alcança agora cada necessidade, toca aquilo que precisa ser restaurado, fortalece aquilo que está enfraquecido, renova aquilo que foi desgastado pelo tempo, pela preocupação e pelo sofrimento. Que a Tua presença visite cada quarto, cada hospital, cada casa e cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que a pessoa que se sente desanimada encontre novo ânimo. Que a pessoa que se sente fraca encontre novas forças. Que a pessoa que perdeu a tranquilidade volte a experimentar paz. E acima de tudo, Senhor, que ninguém termine esta oração acreditando que está sozinho, porque o Teu cuidado continua presente, o Teu amor continua alcançando e a Tua graça continua sustentando. Nós entregamos diante de Ti aquilo que não conseguimos resolver, aquilo que está além das nossas capacidades, aquilo que tantas vezes nos trouxe preocupação, e escolhemos confiar que o Senhor continua trabalhando,
Confiar que o Senhor continua cuidando. Confiar que o Senhor continua escrevendo uma história de restauração para cada vida representada nesta oração. E enquanto permanecemos diante da Tua presença, que a fé cresça mais do que o medo, que a esperança cresça mais do que a preocupação, e que a paz do Senhor comece a guardar este coração de uma maneira que somente o Senhor pode fazer. Pai amado, chegamos a este momento da oração com o coração completamente aberto diante de Ti, sem esconder preocupações, sem esconder medos, sem tentar aparentar uma força que muitas vezes não existe. Porque diante da Tua presença, nós podemos ser sinceros, podemos admitir que existem dias difíceis, podemos admitir que existem momentos em que as respostas parecem distantes, podemos admitir que existem situações que ultrapassam a nossa capacidade de compreender. E é justamente por isso que agora nós entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos aquilo que nos preocupa. Entregamos aquilo que nos tira o sono. Entregamos aquilo que ocupa nossos pensamentos durante o dia. Entregamos aquilo que tentamos resolver sozinhos tantas vezes. Pai, recebe cada preocupação que esta pessoa trouxe para esta oração. Recebe cada lágrima derramada em silêncio. Recebe cada momento de fraqueza. Recebe cada oração feita durante a madrugada. Recebe cada pedido que ainda não encontrou resposta. Porque o Senhor conhece toda a caminhada, conhece cada etapa desta luta, conhece cada obstáculo enfrentado até aqui. E mesmo quando esta pessoa não percebeu, o Senhor continuou sustentando seus passos. Por isso, nesta hora, eu peço uma renovação profunda. Que a esperança seja renovada. Que a confiança seja renovada. Que a coragem seja renovada. Que a fé seja renovada. Que o coração volte a encontrar forças para continuar acreditando. Que a mente encontre descanso. Que as emoções encontrem equilíbrio. Que a alma encontre abrigo na certeza de que o Senhor continua presente. Pai, nós declaramos que o medo não terá a última palavra. A preocupação não terá a última palavra. A enfermidade não terá a última palavra. Porque a última palavra pertence ao Senhor. Pertence ao Deus que prometeu restaurar a saúde e curar as feridas. Pertence ao Deus que continua transformando cenários difíceis em testemunhos da sua fidelidade. Por isso nós escolhemos descansar nessa promessa, mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber como cada resposta chegará. Nós confiamos em Ti. E enquanto esta oração continua, que uma nova paz comece a envolver este coração, que uma nova esperança comece a nascer, que uma nova confiança comece a crescer, e que esta pessoa sinta, de forma real e profunda, que está sendo sustentada por mãos que nunca falham, nunca se cansam e nunca deixam de cuidar daqueles que nelas confiam. Pai querido, ao nos aproximarmos do final desta oração, nós permanecemos por mais alguns instantes na Tua presença, não para repetir pedidos, não para insistir no medo, mas para descansar, porque existe um momento em que o coração deixa de tentar carregar tudo sozinho e simplesmente confia. E é esse momento que eu peço para cada pessoa que está ouvindo esta oração agora, que ela encontre descanso em Ti, que ela encontre segurança em Ti, que ela encontre paz em Ti. Talvez os próximos dias ainda tragam desafios. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Talvez existam etapas que precisarão ser enfrentadas com paciência e perseverança. Mas que esta pessoa não se esqueça do que ouviu hoje. O Senhor continua cuidando dela, continua acompanhando cada passo da sua caminhada, continua presente nos dias bons e nos dias difíceis, continua trabalhando mesmo quando os olhos humanos não conseguem perceber. Por isso, Pai, guarda este coração, guarda esta mente, guarda esta família, que a Tua paz permaneça quando esta oração terminar. Que a Tua presença acompanhe esta pessoa durante o restante do dia ou durante esta noite.
Que ela se lembre, sempre que o medo tentar voltar, de que existe uma promessa maior do que qualquer preocupação. A promessa de um Deus que declarou: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. E se o Senhor prometeu, nós escolhemos confiar, não em nossas forças, não em nossas emoções, mas na tua fidelidade. Nós entregamos o amanhã em tuas mãos. Entregamos aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos aquilo que ainda não compreendemos. E seguimos em frente com a certeza de que o Senhor continuará conosco. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu creio na restauração de Deus. Eu quero ler sua mensagem e continuar apresentando sua vida em oração. E se você conhece alguém que está enfrentando uma enfermidade ou passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez esta oração seja exatamente o que ela precisava ouvir hoje. Agora respire fundo, acalme o seu coração e leve consigo esta verdade. Você não caminha sozinho. O Deus que cura continua cuidando de você. O Deus que restaura continua trabalhando por você. E o Deus que conhece cada detalhe da sua vida permanecerá ao seu lado em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém.